Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Passando aqui para ministrar uma passagem aqui da parte do Senhor, que se conta lá em Lucas capítulo 18, que vai falar a parábola do juiz iníquo. Louvado seja o nome do Senhor, que fala assim, ó. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não o quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, com esta viúva fica me incomodando, como ela fica incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse, ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Ali, aquela viúva, ela insistiu, né, na causa dela. O juiz já está aqui pela palavra se diz. Ele estava insistentemente, ele não queria, ele não temia aos homens nem a Deus. Ele achava que ele podia. Não é diferente da nossa vida hoje, né? As pessoas, elas acham que pode fazer as coisas que elas querem, tudo o que elas quiserem, contra até um servo de Deus, um ungido de Deus, e não vai acontecer nada. Eu nunca vi ninguém tocar no ungido de Deus, no servo de Deus, e sair ileso. Nunca vi, tô pra ver. Toda a passagem aqui da Bíblia, todos que tocaram no servo do Senhor, nenhum ficou ileso. Então, ele não temia Deus. Só que ela ali insistentemente, insistindo no juiz e orando, persistindo em oração. Teve um momento que ele falou, olha, vou jogar na minha conjuntura humana, olha, deixa eu logo julgar a causa dessa criatura aí, que ela tá me abusando demais, pra ela me deixar em paz. Só que não era ele. Deus já tinha colocado no coração, assim como o faraó endureceu o coração, Deus endureceu o coração de faraó, Deus quebrantou o coração dele para ele liberar a causa dessa juíza, ou dessa viúva, né? Então, eles podem até achar que o plano está dando certo, que não vai acontecer nada, mas eu que sirvo ao Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu sei que o juiz vai julgar minha causa. Por que missionária? Porque o primeiro juiz do juiz é o Todo-Poderoso. Então, que essa passagem quer falar aqui hoje, não pare de orar, não pare de clamar, insista. Mas eu também entendo que não é só orar. Se você observar, a palavra oração é orar mais ação. Você tem que ter atitude, entendeu? Porque tem coisas que Deus ele vai fazer, mas tem coisas que Deus não vai fazer por mim nem por você. Você tem que tomar atitude. Foi por isso que eu fui no Fórum Rui Barbosa. Porque se ele não julgar a causa, der o que tem que dar, né? O que é meu de direito, que todo mundo sabe, a injustiça que está aí. Mentiram ao meu respeito, fizeram, aconteceram, entendeu? Abriram o processo, fizeram como da forma que eles achavam. E sabe que é injustiça, se ele não julgar a causa a favor, Deus ele vai permitir certas coisas acontecer, principalmente sair da cadeira. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ontem eu postei o vídeo e tirei, mas Deus falou, você vai lá hoje de novo. E é assim que Deus faz. Então continue perseverando em oração, a palavra que Deus tem para mim e para a sua vida hoje, continue perseverando em oração, mas não esqueça que também a oração é ação. Se for necessário você ir em um fórum, aonde for que tiver que precisar, e deixe na mão de Deus. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. É isso aí. Agora eu quero continuar no versículo 9 que fala a parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha aí. Não é diferente, né? Eles acham que estão certos demais, né? Vamos lá. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim,
que sou pecador, digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é diferente de trazer para a nossa vida hoje. Eles estão igual ao fariseu. Louvado seja o nome do Senhor. Como? Achando lá o que está todo certo, está todo errado, fazendo as coisas certas, mas está em cima do altar, pregando salvação, pregando arrependimento, mas o pecado está dentro da igreja, como sendo conivente de coisa errada. Isso é um dos pecados, né? Está pregando arrependimento, salvação, se achando o santarrão, o todo certo, mas com pecado encoberto dentro da igreja. E o publicano somos nós que temos temor ao Senhor. Clamamos ao Senhor, pedindo: Deus, tenha misericórdia. Julga minha causa, Senhor. Faz justiça, Pai, mas com oração e ação. Vocês estão entendendo que uma parábola é parecida com a outra? Que não sejamos fariseus, que pregando, né, ali para se arrepender, para salvar, e estamos com pecado dentro da igreja, dentro de nós. Viemos abrir a boca para falar. Deus não nos chamou para ficar calado, não. Vamos falar, ninguém vai nos calar. Até que Deus ele faça justiça. Se for preciso quebrantar coração, ele vai quebrantar. Se for preciso endurecer, ele vai endurecer. Se for preciso levar para o leito, ele vai levar. E se for preciso levar para a sepultura, ele também vai levar. Sabe por quê? Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não cumpriria? Como diz aqui, ó. Será que Deus não fará justiça ao seu escolhido? Que ele clama dia e noite? Embora esteja parecendo que está demorando. Mas aqui, ó, digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, continuando na fé. Que fiquemos na fé, mas orando e também tendo ação, atitude. Deixa essa mensagem hoje em nome do Senhor Jesus. Boa tarde.